Salve galera, beleza? Ó, tô aqui rapidinho antes de começar mais um episódio do nosso podcast pedindo, implorando para que você se inscreva no canal, entendeu? Não custa nada, mano, é só você dar um clique, entendeu? Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, dá relevância. Se você não gostar, pode dar o dislike também, dá relevância pra gente, por favor. Eu peço isso, é de graça, não vai custar nada, não vai cair o seu dedo, então é isso. Então pode ficar aí com o nosso podcast, eu vou parar de enrolar aqui, ó. Fica com o nosso mais um episódio do nosso podcast sobre os fleumáticos hoje, acho que é por isso que eu tô aqui. E é o melhor temperamento, então valeu galera, se inscreve no canal. Gente, o fleumático eu só escuto falar que é o ser humano de boa. Que é a pessoa que tá ali na dele, na paz. Mas é isso mesmo? O que é o fleumático? Bom, eu sou casada com fleumático. Ah, meu Deus. Aí você já fez tudo, né? Colérica com fleumático. Há 25 anos aí, né? Eu sou casada com fleumático. Vamos lá, se você se identifica. Vamos falar agora aí os pontos fortes do fleumático. Ele é calmo. Ah, isso aí Tá? eu imaginava. Primeira virtude aí, primeiro ponto forte. Ele é calmo. Ele também é prático, tá? Ele é super prático também, o fleumático. Ele é uma pessoa confiável. Se você quer guardar um segredo, pode contar pro fleumático. Olha só! Já sei pra que eu vou contar meus segredos, então. Os amigos fleumáticos. Ele é também muito eficiente. Nossa, isso eu não imaginava. Os fleumáticos, eles são muito eficientes. Só que o fleumático, como eles são calmos, eles têm a praticidade e também a eficiência. Mas o comportamento é oposto. É diferente do colérico. Eles trabalham mais interiorizados. Né? Eles trabalham muito com o pensamento. Tá? Outro ponto forte, o fleumático ele é tranquilo. Certo? Tranquila, tom de voz calmo, agradável. Raramente você vai ver um fleumático gritando. É algo estranho, né? Até soa estranho. Não né? combina muito. Não combina. O que mais? O outro ponto forte, ele é conservador. Os fleumáticos são muito conservadores. Mas em que sentido, assim? Famílias conservadoras, né? As questões mesmo assim, aquilo que coloca, trazendo agora para o âmbito religioso. Que interessante, são conservadores. Eu não imaginava isso. São conservadores. Para você ver, né, como um temperamento tá tão relacionado com coisas tão diversas da vida. Sim, é porque nós, né, nós somos seres aí no mundo, né, como de São Paulo, estamos no mundo, mas não somos desse mundo, não é? Só que nós vivemos em vários âmbitos, né, vivemos aí numa faculdade, numa família, numa sociedade em geral, numa comunidade religiosa. E aí o nosso temperamento também ele vai estar em todos esses ambientes. Nossa, a gente não para pensar nisso, mas de fato faz todo sentido, né? Sim. Tá ali reunido. O que mais? Olha aqui os fleumáticos, eles são diplomatas. Uau! Caramba! Eles são diplomatas, eles têm aquela diplomacia. Então, de repente, numa briga ali que tá acontecendo, dois coléricos brigando, o fleumático, ele pode chegar ali e dar uma... O fleumático, O fleumático, ele age como, assim, uma voz de sabedoria. Nossa, que sábios! Não é? Sábios os fleumáticos. E aí também, uma coisa muito legal dos fleumáticos, eles são bem-humorados. Conheço um. Isso, eles são muito bem-humorados, né? Então, às vezes em público em geral, nem tanto. Mas no âmbito, às vezes ali familiar, eles são muito engraçados, divertidos.
divertidos. Que interessante. Tá? E assim, os fleumáticos, assim, eles recebem as impressões de uma forma diferente. Claro, cada temperamento, né, eles recebem, assim, as impressões, né, do que acontece ao redor de forma diferente. No fleumático quase inexistente, né? Ele não tem, assim... Ele não tem expressividade. Isso. Mas aí, isso faz dele talvez mais equilibrado ou mais insensível? Aí depende, vai depender muito da história de vida de cada um. Influencia também, né? Porque assim, o fleumático ele não tem muita expressividade, por exemplo, facial. Olha só. Né? Até mesmo assim, posso dizer, corporal. Eu falo que é a personificação da pessoa de boa. Então, assim, eles não têm, mas não que eles não sintam, né? Ou que são insensíveis, de forma alguma. Só que como eles agem mais com o pensamento, aí quem sabe num outro dia, né? Nós vamos marcar uma outra data, a gente explica mais sobre isso. Que essa questão do pensamento. E por isso eles seriam, assim, mais ali dotados ou mais adequados em um ambiente, por exemplo, de ser estudioso, pesquisador ou professor, eles se adaptam melhor a esse tipo de realidade? Eu não me lembro, eu acho que eu li em algum lugar que são profissões ali que o fleumático ele realmente se encontra muito bem, né? Sim. Claro que a pessoa não é definida só por isso, não, né? Não, mas de forma alguma. falo de uma forma assim, que se aproxima daquilo, é algo que é interessante, que um fleumático vai desenvolver bem. Eu vi ali em algum lugar que são pessoas que conseguem estudar muito bem. Sim. Que tem isso ali, né? Eles Sim. têm mais essa facilidade. Sim. É verdade isso, é verdadeiro. Não temos como colocar 100% isso, né? Mas assim, eles são bons, por exemplo, para ensinar. Até pela calma, pela praticidade, né? Pela eficiência. Porque assim, é agradável você ouvir um fleumático. Que legal. Eu tô adorando que o fleumático é um temperamento que eu acho que é o que eu menos conheço, assim, né? Que eu não vi tanta coisa. E é muita coisa legal. Agora nós vamos falar... Ixi, agora... Segura aí, fleumático, segura na minha mão aqui, vem comigo. Os pontos de melhoria, né? As fraquezas. Qual que é o primeiro ponto de melhoria desse fleumático? Cauteloso. Só que não é uma cautela, às vezes, de prudência. É uma cautela que muitas vezes algema ele. Exagerada. Exagerada. Aí realmente fica meio complicado. Tá? Te impede de fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático da minha casa. Sou colérica. Agora, se tem aí o GPS, se tem tanta coisa que você põe lá no celular, você chega no lugar. Mas mesmo assim eu não me prendo a isso, tá? Se eu tenho que ir no lugar, eu pego e vou. Se o GPS não pega, eu abaixo o vidro, eu pergunto. Se vira, e eu né? chego. O meu marido já. Mas qual é o endereço? e se eu não achar? O que mais? Que ele me diz. Mas quanto tempo? Então, assim, como eu já sei esse comportamento dele, fleumático e tem essa cautela, quando ele vai me acompanhar em alguma viagem ou em alguma missão, eu já mando 2 dias antes. Já fazer a preparação o ali, endereço, né? Certo? Porque daí, o que ele chega a fazer, às vezes, quando eu tenho que ir sozinha? Ele entra no Google Maps, aquele que é o atualizado, que você vai até o local, e ele manda para mim, para eu andando na rua para eu ver. Então, o fleumático, ele precisa de uma segurança para caminhar, certo? Um outro ponto aí de melhoria, que está muito vinculado ao cauteloso, ele é temeroso. Ele teme as coisas, né? Que é um grande ponto de melhoria. Por quê? Porque ele pode perder grandes oportunidades. Então ele tem medo de perder as oportunidades? Muitas vezes ele não tem medo de perder. O temor, né? O temer que faz com que ele perca certas oportunidades. Porque vocês vão ver outras coisas aqui, vocês vão entender melhor o que é esse temeroso.
Por exemplo, o fleumático, ele é indeciso. Isso faz sentido também. Eles são muito indecisos. Outra coisa, eles são contemplativos. Mas eu falo, Adriana, mas não é bom ser contemplativo? Eu ia perguntar exatamente isso. Não é? Mas quando você está num estado de contemplação, nós temos até algumas vias, né, espirituais contemplativas, Sim. que são muito valorosas. E nós precisamos dessa contemplação. Agora imagine você viver numa intensa contemplação. Né? O tempo todo ali, né? Porque aí você não tem grandes reações diante das coisas. Daí realmente começa a ficar complicado, né? Porque aí você fica, perceba, se você é um fleumático, se você conhece algum fleumático, não é? Não sei se meu marido vai ver esses vídeos, né? Mas também tem problema, que eu já falei para ele pessoalmente. Às vezes ele tá ali no ambiente, tá? Mas ele está no mundo dele. Aí eu falo para ele, eu estou falando com você. Volta pra cá. Né? Eu falo, terra chamando. Por quê? Porque tem essa questão de melhoria da contemplação. Precisa melhorar isso. Com bastante cuidado, realmente. Tá bom? Outro ponto de melhoria, eles são desconfiados. Verdade. Eles são desconfiados. Por eles usarem muito o pensamento, então eles são desconfiados. Eles muitas vezes ali eles já desconfiam o porquê que aquela pessoa está tendo aquele comportamento. Caramba! Certo? Outro comportamento dos fleumáticos a serem melhorados. Eles são introvertidos. Isso é um ponto que... Totalmente introvertido. Certo? E muitas vezes eles não gostam de ser apontados como introvertidos. Que coisa! Eu achava que assim, os melancólicos seriam os mais introvertidos, né? Não sei, talvez seja. A gente ainda vai chegar lá nos melancólicos, mas... São comportamentos diferentes. É diferente. A introversão do fleumático é diferente do melancólico. É diferente. O fleumático ele é mais introvertido que o melancólico. Poxa vida! Realmente eu achava errado mesmo. Achava que era uma característica do melancólico. E outra coisa, isso é muito importante, o campo de melhoria. Os fleumáticos são desmotivados. Então precisa de alguém ali, alguém contribuindo. Precisa de um colérico ou um sanguíneo. Né? Porque os dois otimistas, né, são os coléricos e os sanguíneos. Os melancólicos e os fleumáticos não são entusiastas. Seriam mais pessimistas? Ou nem tanto? O pessimista mesmo é o melancólico. Né? Esse pobre desse melancólico, viu? Então, assim, o fleumático ele precisa olhar, não é? Trazendo agora, né, para o campo espiritual. Os fleumáticos, por ele ser calmo, eficiente, tranquilo, né, conservador, eles também ali conseguem ter uma disciplina, mas eles precisam de uma perseverança maior. Mas eu vou bater na tecla de novo, que novamente entra a questão de se conhecer. Sim. Entenda das deficiências, assim, né, dos pontos de melhoria. Entenda eles para que eles não engulam. Sim. Né? Para que eu não viva só o lado ruim do meu temperamento, né? Não. O que nós estamos colocando aqui, né, são apontamentos para que essa pessoa quiser, né, e deseja esse autoconhecimento, talvez, porque assim, né, o que eu posso fazer de diferente? Começar com metas pequenas, não metas ilusórias não. Por exemplo, o que eu posso fazer, talvez, para eu deixar de ser desconfiado? Uma meta pequena, certo? O que eu posso fazer para me motivar diante de algo? Talvez entender o porquê desmotivou. Sim.
E aos pouquinhos, né? Você vai trabalhando ali e vai melhorando. Porque assim, os pontos de melhoria, Tainara, não é somente num vídeo desse que vai acontecer. Os pontos de melhorias você precisa trabalhar. Por exemplo, sabe quantos anos que eu precisei para trabalhar o meu temperamento? 10 anos. Bastante. Bastante, mas não também, né? Porque eu acho que tem pessoas que levam uma vida inteira sem nem Isso, entender. então, claro que assim, e sempre estou atenta, né? Sempre estou atenta naquilo que possa, às vezes que eu me pego e falo, puxa, isso aqui, olha, se eu tiver esse comportamento, é essa a minha fraqueza aqui, né? Eu preciso compreender. E é interessante que essa questão do temperamento, é bom a gente dar uma olhada, porque como são as fraquezas, os pontos de melhoria, você pode ter algumas tendências aos pecados. Ah, Tá? Aí você pode ter, por exemplo, quando chegar no melancólico, eu quero apontar algo, não é? Que nem, por exemplo, os fleumáticos. Vou pegar aqui que eu estou nele ainda. Os fleumáticos, como eles são muito pensamento, às vezes eles não vão para ação do pecado, vai na cabeça. já pecou. Pra quem acha que o pensamento não peca, né? Certo? Então, assim, às vezes eles não verbalizam e nem chegam no ato. Mas o pensamento, vamos dizer assim, um pensamento bem fértil, pecaminoso. Tem que tomar cuidado com isso. Certo? Então, assim, como expliquei no colérico, a questão até de tendências, tanto a soberba como a avareza, né? Então, os fleumáticos, eles podem ter uma tendência à luxúria. Achava que era só nos sanguíneos, assim, que era mais essa tendência, né? Os Certo? fleumáticos também Também podem do ter. pensamento, né? Pensamento. No pensamento. Nossa, são as coisas realmente, né? Certo? Então, assim, aí é uma infinidade, né? Uma gama, a gente só está dando aqui uma pincelada, mas o mais importante é desenvolver em cada um aí, né? Provocar o interesse mesmo, de Sim. procurar. Tem vários vídeos, daí tem tantas outras coisas. O bom é sempre pegar aí um norte também aí levado ao espiritual, né? Ah, com certeza. Sem sombra de dúvida. E aí, assim, a gente, né, tendo essa ideia geral, que é o que a gente está apresentando aqui para vocês, que vocês busquem mesmo compreender um pouquinho mais, né, a partir do meu entendimento ali de qual é o meu temperamento, buscar se compreender, o que eu posso melhorar, o que eu já tenho de qualidade, né, e que eu posso explorar mais isso. Então, isso é muito interessante. Então, hoje a gente falou aqui um pouquinho do fleumático, né, e a gente deu umas pinceladas do melancólico, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar de melancólico e também tem mais um, né? A gente também vai falar de sanguíneo. Então, olha, você sanguíneo, se segura aí, ó, coloca o cinto de segurança, porque o negócio vai ser, ó, já tô sabendo aqui que não vai ser bonito, não. Brincadeiras à parte, a gente agradece a sua presença aqui com a gente hoje neste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e aprender um pouquinho mais também, focar um pouquinho mais no seu temperamento. E fica com a gente também pro próximo vídeo, fica atento nas nossas mídias sociais que a gente vai divulgar. E é isso aí, fiquem com a gente, agradeço a Adriana por mais uma participação aqui conosco. Até a próxima, pessoal!